Meu nome é Marilene Alonso Moreno Camargo, tenho 73 anos, sou membro há 38 anos, sou professora de Ikebana Sangetsu e dedico como assistente de ministro, ligada ao Jorei Center Bela Vista, Igreja Vila Mariana, São Paulo. Desde os 5 anos de idade eu purifico bastante. Conheci o Jorei através de uma prima minha, pois na época eu passava por uma forte purificação de estômago. E no primeiro Jorei recebido fiquei curada. Isso me chamou muita atenção, porque a partir dessa data eu comecei a me sentir mais calma, mais tranquila e minha vida começou a mudar. Nessa época, meu pai começou a purificar um problema de saúde. O diagnóstico foi de mielofibrose, uma espécie de leucemia. Ele começou a fazer o tratamento com várias transfusões de sangue, quimioterapia e o prognóstico dele era de 2 anos de vida. O médico falou, olha, ele tem 2 anos de vida. Aquilo me chocou, né? Porque foi na primeira consulta e eu não estava esperando isso, né? Então aquilo me chocou. Começamos então a frequentar o Jorei Center Bela Vista, e eu despertei para me tornar membro, né, receber o Hikari, para poder ministrar Jorei nele. Me otorguei em 13 de abril de 1985. Meu pai, nesse período, recebeu muita assistência de Jorei, mas, infelizmente, não resistiu. Eu acho que essa aproximação da Igreja Messiânica, esse conhecimento, o fato de eu me ter tornado membro, me preparou espiritualmente para a sua passagem para o mundo espiritual. Trabalhei muitos anos num hospital infantil, onde tive a permissão de ministrar Jorei em médicos, enfermeiros, familiares de pacientes e em pacientes, e também tive a oportunidade de encaminhá-los à obra divina. Fiz também muitas ikebanas na minha sala, na diretoria do hospital. Então, em 1996, eu fui transferida para outra secretaria, onde desenvolvi um trabalho de planejamento com idosos na cidade de São Paulo. Nesse período também fazia oficina de Ikebana com os funcionários e levei um ônibus de idosos para o solo sagrado, fiz várias atividades. Nesta época, fui indicada pela ministra responsável do Jorei Center Bela Vista para fazer prova para professora de Ikebana. E em 1998 eu passei na prova, fui indicada para dedicar no Jorei Center Liberdade e permaneci até 2017. Em 2007, eu indo para o solo sagrado num culto mensal de gratidão, eu sofri um acidente e fraturei o punho direito. E naquele momento não deu para ir para o culto, eu fui direto para o hospital. Permaneci uma semana internada, tive que fazer uma cirurgia, onde foi colocada uma placa com 8 parafusos. E isso me impediu a minha dedicação no Sangetsu, futuramente. Em 2008, apareceu um nódulo intrauterino de 11 centímetros. Fiz acompanhamento médico, exames e houve a necessidade de fazer uma biópsia. Nesse período, eu fui orientada pelo ministro a intensificar a minha dedicação no Jorei e para o solo sagrado todos os fins de semana para dedicar. E quando eu fui realizar o exame, a biópsia, o nódulo realmente desapareceu. Então, nesse mesmo ano, minha mãe, já idosa, partiu para o mundo espiritual e eu tive que vender o apartamento dela. E fui orientada pelo ministro sobre a importância da gratidão em função da graça recebida da eliminação do nódulo intrauterino que havia desaparecido. Eu resolvi então fazer a gratidão, né, com esforço máximo do valor do apartamento e gostaria naquele momento de fazer no dia do culto das almas dos antepassados, mas eu não consegui, porque a pessoa que comprou não conseguiu pagar na data certa.
Eu só consegui fazer a gratidão no dia 10 de novembro. Então eu vim fazer a gratidão, a oração, e aí eu me dei conta que 10 de novembro era a data de falecimento do meu pai. E fiquei emocionada e tal. Aí, naquela mesma semana, eu tive um sonho com meu pai. Meu pai estava num apartamento muito bonito, muito grande. Aí eu falei para ele: pai, nossa, que apartamento lindo que o senhor está, né? Que maravilha. Ele falou: ah, filha, mudei de nível. Então esse sonho me fez refletir que realmente a gratidão que eu havia feito, né, foi uma forma de elevação espiritual dele. Em 2009, no início de 2009, eu comecei a sentir uma dor na sola do pé direito. E eu fui em 4 ortopedistas. Todos falavam que era um nervo ciático. Indicaram vários remédios e fazia ressonância da coluna e não dava nada. Aí a situação foi piorando e eu fui orientada a dedicar intensamente, fui dedicando todos os domingos ia no solo sagrado e chegou um momento que eu fiquei na cama. E nesse período o ministro tinha me falado que o meu problema ia ser resolvido após o culto do paraíso terrestre. E eu não entendi na época por que disso. E aí eu procurei nesse período também um médico ortopedista especialista em quadril. Quando ele me viu, ele ficou muito surpreso pelos médicos anteriores não terem diagnosticado, né? E ele naquele momento falou: você vai agora no hospital fazer um raio-x e uma ressonância, depois você volta aqui. O médico, após receber o resultado dos exames, me encaminhou para um oncologista e o meu diagnóstico foi de linfoma não Hodgkin, que a partir desse momento ele me indicou quimioterapia e que o tratamento poderia ser feito particular. Eu comentei isso com o ministro e ele falou: professora, no mundo espiritual está tudo resolvido, não se preocupe. Nessa mesma semana, meu primo, que é médico, que estava acompanhando o meu caso, me ligou e falou: olha, eu liguei para o hospital e esse mesmo oncologista, ele vai fazer o seu tratamento pelo convênio, então você não vai ter necessidade de pagar nada. Fiquei muito feliz com isso, né? Porque realmente o mundo espiritual me deu o recado, né? Aí eu fiz 8 químios. Na 4ª químio, o médico falou: olha, eu pensei que o seu problema tivesse estacionado, mas ele desapareceu. Nós vamos fazer mais 4 como prevenção. Mas também estava programado para mim fazer transplante de medula, porque o meu caso era realmente grave, mas não necessitou. Nesse período desse tratamento, eu tive muito gasto com remédios, porque teve um período que eu fui internada porque eu tive uma trombose no braço direito. Eu tinha que tomar uma injeção francesa, anticoagulante. Eu tive que fazer esse tratamento durante 6 meses. Aí eu fiquei meio preocupada, né, com esses gastos de remédio, de injeção, de exames, porque na época esses exames que eu tinha que fazer de todo o corpo, o convênio não pagava. Uma das minhas primas me ligou sem saber de nada e se ofereceu para pagar todo o tratamento. Então essa foi uma grande graça. Durante essa minha purificação, eu recebi muito jurei, mais ou menos umas 10 horas por dia. O ministro fez uma escala de dedicantes, eu recebia muito jurei. E teve um período que eu questionei o ministro do porquê que eu estava passando por essa purificação. Aí ele me explicou que eu estava redimindo as máculas da minha linhagem. Após o término da quimioterapia, continuei o acompanhamento médico, né, uma vez por ano, até complementar 5 anos, né? Recebi o diagnóstico de cura. Em 2021, eu recebi um telefonema da secretária do meu ginecologista me falando que eu fazia muito tempo que eu não estava indo lá fazer os exames, por conta da pandemia e tal. Eu fazia acho que uns 2 anos, mais ou menos, que eu não aparecia lá. Eu achei estranho aquele telefonema, porque eu não estava sentindo nada. Falei, bom, é melhor eu fazer uma consulta, não custa, né?
Aí fui fazer a consulta, ele pediu uma série de exames, aí no ultrassom da mama não deu nada, mas na mamografia apareceu um nódulo de 5 milímetros, bem interno, de difícil percepção. Aí eu tive que fazer uma mamotomia, que é um exame que eles retiram a célula. Aí foi diagnosticado câncer. Após o exame, fiz uma biópsia, né? E foi diagnosticado um tumor maligno, havendo a necessidade de uma cirurgia. Aí fiz todos os exames pré-operatórios, fiz a cirurgia em dia 21 de setembro de 2021. E, como precaução, fiz 15 sessões de radioterapia. Nesse período, eu recebi bastante, chorei também, né? E continuo fazendo de 6 em 6 meses o acompanhamento com o oncologista. Essas purificações me fizeram fortalecer cada vez mais, né? Na importância da dedicação, da gente se tornar cada vez mais amorosa, altruísta, né? E procurar encaminhar o maior número de pessoas à obra divina. Eu agradeço a Deus, a Meixo Sama, né? Aos meus antepassados, aos ministros e membros que me apoiaram todo nesse período, né? E a dedicação incansável do meu esposo me apoiando em todos os momentos. Muito obrigada.